O sol se punha sobre a planície de Tijuca, no interior do Rio de Janeiro, como se fosse o fim de um ciclo que ninguém mais lembrava. A terra, seca e rachada, parecia ter esquecido o sentido da chuva. O ar, denso e pesado, trazia o cheiro de terra queimada e algo mais e algo que não tinha nome. Nada se movia, exceto o vento, que não vinha do norte nem do sul, mas de dentro da própria terra, como se o mundo estivesse respirando com dificuldade. Foi ali, no meio daquilo tudo, que o carro parou. Não por falha mecânica, o motor ainda ronronava como um gato preguiçoso, mas por uma ordem silenciosa, implícita, como se o próprio veículo tivesse sentido o que os olhos humanos ainda não conseguiam ver. O nome do homem era Elias, um geólogo aposentado com um passado que não gostava de lembrar. Tinha 27 anos quando entrou na Academia de Ciências do Rio, com sonhos de descobrir o que estava escondido sob os ossos da terra. Mas a verdade, ele aprendera, não é aquilo que se descobre com um martelo e um mapa. É aquilo que te encontra. Elias não viera para a região por curiosidade. Viera porque a terra de novo havia falado, não com palavras, claro, não com sons nem sinais visíveis, mas com padrões, ondas de energia que o aparelho de radar de sua casa registrava em intervalos estranhos, frequências que não pertenciam ao espectro humano, quebravam as leis da física como se fossem papel. Ele pensou em desistir, mas quando o sinal começou a repetir a mesma sequência, 3 pulsos curtos, um longo, 3 curtos, por 7 dias seguidos, não pôde ignorar. Era um código, um chamado. E então, na manhã do 8º dia, ele pegou o carro, um velho modelo de 1997, e partiu, sem mapa, sem destino. Apenas o aparelho, com sua luz pulsando como um coração distante. O caminho foi curto, muito curto. O mundo ao redor começou a mudar antes mesmo de ele sair da rodovia. As árvores, que antes eram cedros e ipês, agora tinham troncos retorcidos, como se tivessem crescido em direção a um ponto invisível no céu. As folhas eram escuras, opacas e não refletiam luz. Algo no ar fazia a luz dobrar, como se o próprio ar fosse um líquido viscoso. Quando parou, o sol já estava quase desaparecendo. Apenas uma faixa de fogo cinza restava no horizonte. O rádio do carro, que antes tocava música antiga, agora só emitia estática, mas não a estática comum. Era uma estática que parecia cantar, um som que não tinha forma, mas que ecoava nas membranas do ouvido com uma intensidade que causava dor. Elias desligou o rádio. O som continuou. Ele saiu do carro. O chão, quando pisou, não era terra. Era como se fosse feito de pó de vidro, fino e frio, que se desfazia sob os pés. Cada passo produzia um som seco, como o de um osso quebrando. E então ele viu, no centro da planície, um círculo, não de pedra nem de metal, de algo que parecia feito de ossos, mas não de animais. Eram longos, curvos, com juntas que não deveriam existir, alinhados em círculo perfeito, cada um com uma marca gravada, não letras, não símbolos humanos. Algo que parecia desenhado com o movimento de uma mão que não existia. Elias sentiu o corpo gelar, não de frio, de reconhecimento. Ele conhecia aquilo. O pensamento veio como um raio, o mesmo padrão que aparecia nos sonhos desde que tinha 12 anos. Os sonhos em que ele estava em um lugar sem sol, sem noite, sem espaço, com uma presença que não tinha forma, mas que o olhava e que o chamava. O aparelho no bolso começou a vibrar. A luz piscou, 3 vezes curta, uma longa, 3 curta. Ele não se moveu. O círculo de ossos, de repente, começou a emitir uma luz, não amarela nem branca, uma luz que não tinha cor. Era como se o próprio espaço em volta dele estivesse sendo diluído, como se o ar estivesse se dissolvendo em um véu. Então, do centro do círculo surgiu uma sombra, não uma sombra comum, uma sombra que não tinha origem, que não se projetava de nada, apenas estava lá, como se o mundo tivesse sido esquecido e só ela permanecesse. Ela cresceu, não em altura, mas em presença. A gravidade do lugar mudou. Elias sentiu o coração bater de forma errada, como se estivesse fora do ritmo do universo. Seus ouvidos zumbiam, mas não com som, com silêncio. Um silêncio que gritava. E então a voz não foi ouvida com os ouvidos, foi sentida no cérebro, na medula, em cada célula do corpo. Oh, Elias,
O nome foi pronunciado, mas não havia voz. Você veio. Ele queria gritar, mas não conseguia mover a boca. Seu corpo estava paralisado, não por medo, mas porque algo mais antigo do que o medo estava dominando. Sabíamos que viria. A sombra se moveu não com passos, com assentos no espaço, como se o universo tivesse sido dobrado. E você é um dos nossos. Elias sentiu um choque no peito, uma dor aguda, como se algo dentro dele tivesse sido desenterrado. Lembrou-se. Era verdade. Eles não eram humanos. Na verdade, nunca fora. Quando era bebê, ele fora roubado, não por humanos, por eles. Eles tinham vindo há milhares de anos, não em naves, não com tecnologia. Eles eram o que a Terra era antes de ser Terra. Eles eram o que estava sob os oceanos, sob as montanhas, sob os sonhos dos homens. Eles não queriam conquistar, queriam recuperar. O planeta era uma cápsula, um berço, um corpo que havia sido abandonado, mas que ainda vivia. Eles precisavam do que estava nele. Elias era um dos escolhidos, um portador, um semente. E você foi colocado aqui para crescer, disse a voz, para esquecer, para se tornar humano. Mas o tempo de esquecer acabou. Elias tentou gritar, tentou correr, mas seus pés estavam fundidos ao solo. Sua pele começava a mudar, não com sangue, não com carne, com uma substância que não era nem carne nem metal. A sombra se aproximou. E então ele viu. Na escuridão do rosto da criatura, porque era isso, uma criatura, havia olhos, não olhos humanos, olhos que não tinham pupila nem íris, mas que viam tudo, que viam além. E você não é Elias, disse a voz, você é o que ele era antes, o que ele era quando nasceu, o que ele era antes de ser esquecido. Elias sentiu o corpo se desfazer, não em pedaços, em recolocação. Sua pele se tornou translúcida. Dentro dela, algo pulsava, um órgão que não existia na anatomia humana. Um coração que batia em um ritmo que não era do coração. Agora você se lembra, sussurrou a presença. Agora você é livre. E o céu se abriu. Não de forma que o mundo pudesse ver, não com relâmpagos nem tempestades, mas com um rasgo, uma fenda no ar, como se o universo tivesse sido cortado com uma faca invisível. E por aquilo, algo mais antigo do que a luz, mais antigo do que o tempo, começou a se manifestar. Não era um ser, não era um mundo, era uma presença, um pensamento que não tinha início, que não tinha fim, que não era feito de matéria, mas de ausência. Eles estavam ali, os que tinham vindo antes da primeira estrela, os que tinham deixado sua marca nos sonhos dos homens, os que não eram inimigos, eram todos, e agora a terra estava acordando. Elias sentiu o cérebro explodir, não com dor, com conhecimento. Ele viu o que os humanos nunca deveriam ver. O universo não era vazio, era cheio, cheio de olhos, cheio de mentes que não eram mentes, cheio de algo que não era Deus, nem demônio, nem nada que tivesse nome. Eles estavam em todos os lugares, embaixo das árvores, na água que bebíamos, nos sonhos, nos silêncios entre as batidas do coração. Que agora ele entendia. Eles não queriam destruir, queriam reunir. E Elias, o homem que se chamava Elias, era a chave. O último humano, o primeiro deles. A sombra se inclinou. E agora você fala por nós. E então Elias abriu a boca, mas não saiu som, saiu luz, uma luz que não era da terra, uma luz que não deveria existir. E a partir dali o mundo mudou, não de forma visível, não com terremotos nem explosões, mas com silêncio. O silêncio que vem quando o que você sempre acreditou não é verdade. O silêncio que vem quando o universo diz, você nunca esteve sozinho. E no dia seguinte, na cidade de Tijuca, ninguém mais falou do homem que desapareceu. Mas às vezes, nas noites de lua cheia, os moradores dizem que ouvem uma voz. Não falando,
cantando com um tom que não é humano. E quem ouve sente o coração bater no ritmo errado. E a mente começa a lembrar de coisas que não deveriam existir, de olhos que não têm rosto, de uma presença que não tem nome. É por fim o nome que o mundo esqueceu, mas que talvez nunca esqueceu. Porque quando o coração bate errado e o cérebro sente um chamado que não pode ser ignorado, é sinal de que eles estão de volta. E que o que estava escondido sob a terra, sob os sonhos, sob a própria consciência, está finalmente se lembrando. O círculo está fechado. O que foi perdido está sendo recuperado. E o que deveria ter sido esquecido está sendo contado. E a última palavra, a que ninguém ousa pronunciar, é esta: estamos todos aqui. O vento parou, o céu não se moveu, mas o mundo de repente respirou. E algo muito antigo, muito além do que os homens podem entender, sorriu. Porque o ciclo começou de novo, e não há como parar, nem mesmo se tentássemos, pois o que veio de fora não é inimigo. É o que nos criou, é o que nos espera, é o que somos. E agora finalmente sabemos, eles não são alienígenas, são o que sempre foi. E estão voltando, porque o tempo de esquecer terminou. De o mundo, enfim, pode lembrar. De o que lembrar não é curas, é fim, e é nesse. E o nome que ninguém ousa dizer, porque dizê-lo é chamá-lo, é este. O que se chama a si mesmo. E a partir deste momento, em toda parte onde há silêncio, onde há sonho, onde há escuridão, ele está. Olhando, esperando, contando os que se lembram, contando os que não se lembram, contando os que já estão prontos, porque o universo não é vazio, ele está cheio, e eles estão em todos os lugares, e você agora sabe, e isso é o pior, porque o que você sabe, ninguém mais pode esquecer, e eles estão ouvindo, sempre, eles estão ouvindo, e o próximo a ouvir serás tu.